Deus vai abençoar muito na presença do Senhor, amém, irmãos? Então, quero ler esse texto inicial aqui, juntamente com os irmãos, Josué, capítulo 24, versículo 15, glória a Deus, Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir isso comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir mais uma vez? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome assento na presença do Senhor. Aleluia. Eu estou aqui com um livro lá da minha biblioteca, Fazendo Sua Vida Ser Melhor, que é um livro do Bill Hybels. Todos os anos, irmãos, antes da pandemia, nós estávamos indo a Curitiba para fazermos uma conferência ministrada pelo Bill Hybels com muitos líderes, e era uma conferência transmitida para a PIB de Curitiba, a Primeira Igreja Batista de Curitiba, lá de Chicago, porque a igreja do Bill Hybels fica em Chicago, uma conferência para líderes. Então, eu quero ler um trechinho aqui desse livro do Bill Hybels para os irmãos, deixa eu só achar aqui onde é que está. Glória a Deus, tem muito barulho ainda, irmãos, se os irmãos puderem prestar atenção aqui, acalmar o pessoal aí, em nome de Jesus, é muito importante que você fique ligado na presença do Senhor. Uma igreja barulhenta é uma igreja viva, uma igreja que tem muita movimentação, crianças, adolescentes. Hoje fiquei até feliz porque as crianças aqui na hora do louvor fizeram até uma célula aqui, bem aqui na frente, tinha uma célula ali, umas 5 crianças, tudo da mesma idade, já fazendo compartilhamento, que benção, que coisa mais abençoada. Então, quero ler aqui para os irmãos que eu achei tremendo, gostaria de compartilhar, para que nós venhamos pensar, irmãos, nessa reflexão. Pense, por exemplo, no discurso de Winston Churchill, quando a França foi derrotada por Hitler em 1940, e a Inglaterra aguardava a Batalha da Grã-Bretanha. Embora muitos achassem prudente procurar uma paz negociada com a Alemanha, Churchill estava convencido de que a Inglaterra deveria permanecer firme. Ele se dirigiu a pessoas abatidas, cujas expectativas eram sombrias, e o futuro incerto, com estas palavras: nós lutaremos na França, lutaremos nos mares e oceanos, lutaremos com crescente confiança e crescente energia. No ar, defenderemos nossa ilha a qualquer custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos campos de pouso, lutaremos nas campinas e nas ruas, lutaremos nas colinas, jamais nos renderemos. E nesse discurso, e com estas palavras, o medo se transformou em esperança, e a ameaça nazista foi rechaçada, e a maré da guerra foi alterada. A mesma coisa, meus irmãos amados, nós devemos fazer em relação às nossas famílias. Nós lutaremos. Alguns anos depois, Churchill foi chamado para trazer uma palavra numa universidade. E quando ele chegou na universidade, ele deu a sua palavra, e ele usou muito poucas palavras na realidade. Ele disse apenas, diante deste contexto histórico aqui, que todos conheciam, ele disse apenas: nunca, 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 nunca desista. E esta também é a palavra de Deus para nós, em relação às nossas famílias e em relação aos nossos casamentos. E eu quero também que os irmãos reflitam numa outra história, ainda sobre um dos maiores discursos do século XX. No verão de 1963, enquanto as tensões raciais se alastravam pelos Estados Unidos, Martin Luther King Jr.,
planejava uma marcha maciça sobre Washington em agosto. O que 250 mil pessoas iriam ouvir? A rejeição de tudo que os Estados Unidos defendia? Uma incitação ao ódio e à violência? Não. Ao contrário, o que eles ouviram foi: eu tenho um sonho. O sonho de um país melhor, o sonho da harmonia racial, o sonho da dignidade humana, que deu ao movimento dos direitos civis uma direção clara e que décadas depois ainda nos desperta para a ação. Um homem se levantou com um sonho e disse: eu tenho um sonho. E eu quero dizer para os irmãos, a linguagem do Espírito são sonhos e visões. E nós precisamos ter os sonhos e as visões do reino de Deus para as nossas vidas. Nós estamos vivendo, irmãos, em dias em que a cultura deste mundo está mostrando um casamento descartável. Nós percebemos pelos artistas que são influenciadores da massa, que eles se casam, casamentos riquíssimos, luxuosos, cheios de pompa, mas, no entanto, pouquíssimo tempo depois já estão se separando. Isso não é mais nada de novidade, mas isso também está acontecendo, inclusive no meio gospel. Porém, esta não é a nossa cultura. A nossa cultura é a fé no casamento como pilar da família, e não só da família, como também da sociedade. A fé no casamento, no que diz a Bíblia Sagrada, o que Deus uniu, não separe o homem. Essa é a nossa fé, a nossa cultura judaico-cristã. E assim nós precisamos caminhar com fé para construirmos famílias saudáveis, construirmos famílias fortes, forjarmos famílias fortes com este princípio, o princípio do casamento indissolúvel. Por isso Josué aqui, ele fala a respeito ao povo, e é muito interessante, irmãos, porque as coisas de Deus, elas não são compulsórias, ou seja, Deus não obriga nada a ninguém, não é compulsório. Nós obedecemos a Deus por causa do amor. A palavra do Senhor diz, Jesus fala isso: aquele que me ama guardará os meus mandamentos, o Pai o amará, viremos para ele e nele faremos morada. Aquele que me ama guardará a minha palavra e nós nos manifestaremos a ele. E é por isso que nós cremos no casamento, e é por isso que nós temos essa visão, e nós lutaremos até o fim, perseverantemente em fé, para que a nossa família seja abençoada por Deus. Josué diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, aqui está o livre-arbítrio, irmão. Ele está dizendo: vocês são livres. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, ou aos deuses a quem serviram nossos pais, que estavam da além do Eufrates, os deuses do Egito, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Ele diz assim: sirvam a quem vocês quiserem. Se vocês quiserem seguir o curso dessa cultura que está aí, os deuses dessa cultura, decidam agora, façam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E é tão importante, irmãos, nós buscarmos a vontade de Deus para as nossas vidas, porque a vontade do Senhor para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Isso é tremendo, irmãos. No caso de Josué, ele era um líder, e os líderes, eles fazem isso, e é desta maneira que o Senhor quer que nós venhamos liderar a nossa casa, e sermos sal da terra e luz do mundo, sermos cabeça nos nossos dias, através do nosso exemplo. Diga para o irmão aí do seu lado: você tem que liderar através do exemplo. Josué faz precisamente isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando é maravilhoso, quando os pais vão à frente, quando os líderes vão à frente, mostrando o caminho para os filhos, porque nós somos, irmãos, uma família de muitos filhos, com um propósito, filhos semelhantes a Jesus para a glória do Pai. Antigamente, há uns 20 anos atrás, quase não se ouvia falar de divórcios, mas hoje, de cada 100 pessoas que se casam, 50 se divorciam. Isso ficou muito comum, está sendo banalizado. Hoje,
você estranha a partir do 8º casamento. Nossa, aquele lá foi para o 8º casamento. Aí a pessoa fica admirada. Nossa, se torna estranho. Mas na realidade, irmãos, Deus deseja que nós venhamos atentar para a vontade dEle e para o que é bom para as nossas vidas. E a vontade do Senhor sempre é boa para nós. Mas por que esses casamentos não dão certo? O que acontece na vida dessas pessoas que o casamento não dá certo? Nós temos que estudar, irmãos. Na realidade, você nunca pode parar de estudar. Eu estou estudando muito nos últimos tempos. Nesse ano estou fazendo 2 cursos pela internet, nas plataformas. Estou fazendo um curso de pastores, discipulando pastores, e um outro curso chamado CID. E além disso, estou lendo livros ainda. Estou lendo 3 livros. Um dos livros que eu estou lendo, e tudo isso para ajudar, para beneficiar os irmãos aqui da igreja, são conselhos bíblicos para uma vida profissional de sucesso. Nós temos jovens aqui que já estão alcançando cargos de chefia e já estão influenciando pessoas, e estes conselhos são da palavra de Deus para nós. Um outro livro que eu também estou lendo nesse momento, é um livro daquele autor que escreveu O Monge e o Executivo. Eu estou lendo o 3º livro da série, que é De Volta ao Mosteiro, que é um livro que fala sobre a liderança servidora, justamente esse estilo de liderança que Josué demonstra aqui. Se vocês quiserem servir, vão, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus diz a mesma coisa. Se alguém quiser vir após mim, veja, ele deixa muito no livre-arbítrio de cada um, da escolha de cada um. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso eu digo a vocês, que todo aquele que quiser ganhar a sua vida nesse mundo, perdê-la, mas aquele que perder a vida por amor de mim e do Evangelho, esse achará. E eis a razão, meus irmãos queridos, pela qual nós devemos dar a nossa vida pelo nosso casamento. Muitas pessoas entram no casamento muito enganadas, pensando que o casamento vai ser um mar de rosas, pensando que o casamento vai ser um jardim agrinaldado de flores, mas isso é um engano, porque na realidade, irmãos, o casamento é difícil, e o casamento requer renúncia. Por isso é necessário que você não entre no casamento pensando em ser feliz, buscando se satisfazer, porque se você entrar assim no casamento, ou se você ver o casamento dessa maneira, o teu casamento está fadado ao fracasso, porque na realidade, aquele que quer ganhar a vida nesse mundo, ou seja, eu quero ser feliz, ele vai perder, mas aquele que perder a vida, por amor de Jesus e do Evangelho, esse vai ganhar. Por isso disse o Senhor, que a motivação da nossa vida, da nossa existência, não deve ser a busca pela felicidade. O fim último da nossa vida não deve ser a busca por realização pessoal, satisfação ou felicidade. Não, não, meus irmãos. O fim último da nossa vida deve ser o reino de Deus. A palavra do Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque a felicidade é subproduto do reino de Deus. Enquanto uma pessoa quer buscar ser feliz, ela se frustra, porque nós não conseguiremos ser felizes no relacionamento, não conseguiremos ser felizes com coisas, nada nos satisfará, porque a nossa alegria está em fazer a vontade do Senhor e realizar a sua obra, aleluia. É isso que nos alimenta, irmãos amados, glória a Deus. Um pastor chamado Cash Luna, muito abençoado, quando ele era jovenzinho na igreja, ele chegou para um ancião, um homem muito mais experimentado do que ele, e perguntou para esse homem: quando eu estarei pronto para me casar? Qual é a idade, qual é a época em que eu estarei pronto para me casar? E esse homem disse para ele: você deve se casar quando você estiver disposto a trabalhar para que outro descanse, a deixar de comer para que outro coma, e disposto a morrer para que outro viva.
Mediante estas palavras, irmãos, parece que nós nunca estaremos totalmente preparados. Mas ainda que não estejamos totalmente preparados, ou que tenhamos entrado no casamento sem preparo para isso, a vida se encarrega de exigir que nós venhamos nos preparar para isso. E é necessário, irmãos, que nós venhamos estudar. A palavra do Senhor fala muito sobre isso no livro de Provérbios. Talvez um dos provérbios mais conhecidos da Bíblia é aquele que fala que você não deve poupar a vara, porque quando você poupa a vara da disciplina de uma criança, você estraga a criança. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Porque os nossos filhos precisam aprender a obediência desde pequenininhos. Eles necessitam ser treinados, educados pelos pais. Talvez esse seja o provérbio mais conhecido das Escrituras. Colocar limites nas crianças, ensinar a obediência, mas essa é uma pequena parte da sabedoria que os pais devem ter e que se encontra no livro de Provérbios. Porque a ênfase do livro de Provérbios recai sobre o incentivo e o ensino verbal por parte dos pais aos filhos. O incentivo e o ensino verbal por parte dos pais aos filhos. Nós encontramos, irmãos, o livro de Provérbios, e ele também é para nós, porque nós somos a família de Deus, e nós estamos aprendendo. E no livro de Provérbios nós encontramos a estrutura desse livro moldada num falar carinhoso, amoroso, terno, de pai para filho. Por exemplo, Provérbios capítulo 1, versículo 8 diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai. Também da mesma maneira se refere às palavras da mãe com igual importância. Provérbios 1 também, versículo 8. E não deixes a instrução de tua mãe. Interessante, irmãos, que o livro de Provérbios coloca a responsabilidade desse relacionamento tanto nos pais quanto nos filhos. Os filhos são instados a observar a instrução, ouvir o ensino, aceitar a disciplina e seguir a sabedoria entregue pelos pais. Mas o sacerdote é o pai e a mãe. Os sacerdotes são os pais. O dever de conduzir a família é dos pais. Tanto que Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que é tão importante você assumir essa responsabilidade dentro da sua casa. Trazer esta responsabilidade da vida espiritual dos teus filhos e da tua família sobre você. Infelizmente, irmãos, a maioria de nós foi criada em lares disfuncionais. Nós não tivemos a presença de pais sábios, ensinadores, que nos disciplinaram desde pequeninos, porque a disciplina é muito importante. Para nós sermos vencedores na vida, é necessário disciplina. Uma pessoa disciplinada, ele vai muito mais além do que uma pessoa super inteligente e, no entanto, preguiçosa. Há muitas pessoas que são assim. Você pode observar: puxa, que inteligente, que perspicaz, como ele tem entendimento das coisas, mas é preguiçoso. O disciplinado vai muito além e ele prospera muito mais. Diga para o irmão aí, viu, irmão? E isso é tremendo, irmãos. Eu conheço adultos que têm vidas abençoadas, vidas que funcionam, vidas cujas as engrenagens do dia a dia correm suavemente, e geralmente esses adultos atribuem parte do seu sucesso ao lar em que foram criados, a educação que tiveram, atribuem isso. Por isso é tão importante, irmãos, essa sabedoria desde criança. Nós talvez não tivemos isso e por causa disso não fomos treinados para entrar num relacionamento de casamento e constituirmos uma família. E agora precisamos buscar o prejuízo. Diga para o irmão aí: você precisa buscar o prejuízo, irmão. E eu digo para os irmãos que isso não aconteça com os nossos filhos. É necessário que nós venhamos nos apressar para sermos transformados o quanto antes,
para podermos influenciar a próxima geração que está seguindo os nossos passos, que está olhando para nós como modelo para as suas vidas. E para isso, irmãos, não acontece como um passe de mágicas. Às vezes a gente gostaria, Deus, faça um passe de mágicas aqui, que tudo fique sereno, abençoado. Não, irmãos, é necessário empreendimento, investimento, sabedoria. Provérbios capítulo 24, versículo 3, os irmãos podem acompanhar aqui comigo, diz assim a palavra do Senhor: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Qual é a diferença, irmãos? Sabedoria e inteligência. Com a sabedoria se constrói a casa, se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Com a inteligência ela se mantém. Nós precisamos de inteligência para mantê-la, para firmá-la. Porque uma coisa é nós recebermos sabedoria, outra coisa é nós praticarmos essa sabedoria recebida. Porque eu quero dizer para os irmãos, vir à igreja não transforma ninguém, vir à igreja nem sequer nos abençoa. Se nós apenas ficarmos no banco, nossos filhos não se transformarão em pessoas éticas, abençoadas, pessoas vitoriosas. Não, irmãos. Nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Então é necessário que você venha na igreja, mas venha para adorar a Deus. No momento do louvor você adore e busque o Senhor, busque o enchimento do Espírito Santo, a presença do Senhor, e na hora da palavra, que você tenha desejo, uma audição atenta, um coração atencioso, para ouvir aquilo que Deus está falando, a fim de agradá-lo, de praticar o seu conselho, de praticar a sua palavra, porque Deus é Pai. Deus tem o melhor para nós, irmãos, e é isso que nós devemos fazer. Por isso nós precisamos buscar a sabedoria. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se mantém. Você precisa, num relacionamento de casal e num relacionamento familiar, usar a tua inteligência para manter a tua família em conformidade com o plano e com o projeto de Deus. Diga para o irmão, tem que ser inteligente, irmão. Glória a Deus, buscar a sabedoria do Senhor. Existe uma diferença muito grande, irmãos, entre pessoas diletantes, e a nossa fé não é uma fé dos diletantes, mas a nossa fé é uma fé inteligente, porque a nossa fé é uma fé realizante. O poder realizante da fé, porque Deus opera em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. E a fé realizante, ela é essa fé que ouve a palavra e se converte, se transforma pela renovação do entendimento. Então ela não é apenas um diletante, quem sabe um dia Deus me abençoa. Não, irmãos. Quando nós fazemos a nossa parte e praticamos a palavra do Senhor, o Senhor faz a dele e nos dá graça. Aleluia, glória a Deus. E veja, irmãos, muitas pessoas se preparam tanto. Você faz o primário, depois entra no primeiro grau, anos estudando, segundo grau, mais alguns anos, e depois, quando vai fazer faculdade, muitas vezes ainda tem que fazer um cursinho preparatório, para treinar para fazer a prova. E nós queremos entrar no casamento simplesmente sem preparação nenhuma. Lógico que não vai dar certo. Precisa preparação. A mesma coisa, as pessoas às vezes se formam, fazem pós-graduação e são contratados para trabalhar numa corporação, numa empresa, e quando entram na empresa, ainda tem que fazer o trainee. Tem que ser treinado por um líder durante um tempo, para então assumir o cargo no qual foi contratado. E às vezes na vida matrimonial, nós não nos preparamos, nós achamos, não, dá para fazer de qualquer maneira. Eu estou apaixonado, meu Deus, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida, estou apaixonada. E isso aí vai garantir, irmãos, amor não é um sentimento, paixão sim, paixão é uma emoção, é um sentimento, inclusive enganoso, embriagante, mas o amor não.
O amor, segundo a palavra do Senhor, segundo 1 Coríntios capítulo 13, se você for ler e estudar, você vai perceber que o amor é um compromisso moral. Isso que é o amor. E quando nós amamos, nós começamos a perceber qual é o direcionamento de Deus para esse casamento. E aí, irmãos, essa paixão não vai sustentar. Porque a paixão dura 6 meses, no máximo 1 ano. E o que vai sustentar o relacionamento matrimonial é o compromisso. Diga para o irmão aí, é o compromisso, irmão. E esse compromisso, esse amor de Deus, lá em 1 Coríntios diz, é abnegado. O que é abnegado? Não busca os seus interesses. É desse jeito. É desse jeito, aleluia. Quantos aqui, irmãos, estão casados e sentem que passaram por coisas na vida, por falta de preparo, sofrimentos, lutas, que não precisavam ter passado? Quantos aqui, levante a mão? Eu sou um. Passei por muitas lutas assim, hoje eu vejo, meu Deus, se eu soubesse disso antes, não precisava ter passado por isso. E é por isso, irmãos, que nós precisamos buscar a palavra do Senhor para as nossas vidas. Porque tudo que é bom, você precisa disciplina, você precisa esforço, você precisa treinar. Ser um homem e uma mulher treinado para o casamento, para a família. Por exemplo, vou fazer uma dieta aqui para engordar 160 quilos. Isso aí não precisa esforço, irmão. Só você continuar comendo do jeito que está comendo, vai chegar. Agora, preciso emagrecer. Aí tem que treinar. Diga para o irmão aí, tem que treinar, irmão. Tem que fazer dieta, tem que treinar. Tem que ter disciplina. Os irmãos estão vendo? Tudo que é bom, irmãos, tem que ter disciplina, tem que ter treino, tem que ter esforço. Aleluia. E isso é maravilhoso, irmãos. Já viu alguém se esforçar para ser pobre? Nossa, estou estudando para ser pobre, estou me matando. Meu Deus do céu, quero ser pobre, não consigo, o dinheiro não para de entrar. Coisa ruim, irmão, não precisa estudar. Professor do CID falou algo que eu achei muito interessante, perguntar para ele, pastor, dinheiro traz felicidade? E ele disse assim, olha, se traz felicidade ou não traz, eu não sei, agora eu sei que pobreza traz uma tristeza, né, irmãos, misericórdia. Então tem que ter esforço, irmãos, tem que ter disciplina. Uma das coisas que é necessária para um casamento bem-sucedido e para uma família edificada, uma família feliz, é a estabilidade. Tem que ter estabilidade doméstica, porque a instabilidade é o motivo, o grande motivo da maioria das separações. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a andar de bicicleta com a nossa turma lá do pedal, eu tinha uma bicicleta e a suspensão, porque a bicicleta estava muito tempo parada, até eu ganhei a bicicleta de doação aqui de um irmão, de uma irmã aqui da igreja, que me deu a bicicleta, e a bicicleta estava muito tempo parada, e a suspensão estava presa, a suspensão dianteira da bicicleta. Eu fui com o pessoal, enchi bem os pneus ainda por cima, pneu bem durinho para poder acompanhar, que daí desliza mais, e fui. Só que aconteceu o seguinte, irmãos, naquelas estradas de chão, passam caminhões, caminhão de tora, e aquilo ali é muito pedregoso, as pedras estão encravadas na estrada, e muita pedreira, e eles desciam as descidas no galeto, assim, e eu junto no galeto, só que aquela minha bicicleta sem suspensão dura, e começou aquela trepidação, e eu, meu Deus do céu, começou a me dar uma dor nas mãos, irmãos, eu não aguentava de dor nas mãos, eu pensava, meu Deus, daqui a pouco eu não vou mais conseguir ficar agarrado aqui, e fui. Irmãos do céu, me doía a boca, me doía tudo, me doía a coluna, me doía todas as juntas, as minhas mãos não conseguia nem fazer assim, ó, de tanta dor da trepidação. E nós fizemos um percurso ali, acho que de uns 70 quilômetros, sei que foi umas 6 horas de pedalada, imagina, irmão, 6 horas de pedalada, e pense na bunda também, o tipo que ficou, meu Deus, eu não aguentava mais, irmãos, e aquele pessoal galeto, e eu junto acompanhando, com aquela bicicleta. Agora vocês imaginem ficar casado,
15, 16, 20 anos com uma pessoa que é um rali, irmãos. E eu sempre dizia para minha esposa, para a Rovena, amor, nosso casamento é um rali, amor. E ela dizia, é mesmo, é um rali. Irmãos, era uma turbulência. Por causa do quê, irmãos? Por causa da instabilidade. É uma turbulência. Então a instabilidade vai desgastando, a instabilidade vai prejudicando o relacionamento. E a instabilidade acontece em 3 setores. Primeiramente, o setor emocional. É terrível, irmão. Você ser casado com uma pessoa que num dia está bem, no outro dia acorda mal-humorado. Um dia está tudo bem, no outro dia acorda com a pá virada. Uma pessoa que a esposa de repente não sabe como que vai reagir. Ela tem insegurança de dar as notícias, de falar alguma coisa, porque não sabe como é que o cara vai reagir. Porque uma hora o cara reage bem, outra hora o cara reage mal. Às vezes estão lá sentados na mesa, tudo tranquilo, tudo numa bênção, fala uma coisa, já vem uma enxurrada, porque a pessoa é destemperada, tem destempero emocional. Então, irmãos, é necessário que você tire a instabilidade emocional de dentro da tua casa. A palavra do Senhor diz, e toda gritaria, e ira, e cólera, e contenda, e ciúme, sejam tirados do meio de vós. Não pode ter grito, não pode ter gritaria, não pode ter palavras difíceis, palavras duras. Tudo tem que ser falado, irmãos, com calma, com serenidade. Porque muitas vezes, por que a pessoa levanta a voz? Ou porque não tem paciência, porque está desequilibrado emocionalmente mesmo, frustrado, alguma coisa nesse sentido. Ou porque não tem argumento, daí começa a gritar. Só que isso é muito perigoso, irmãos. Por isso que o Senhor quer preservar o nosso casamento, que o Senhor Jesus falou, esposas, respeitem a vossos maridos, e maridos, honrem a vossas mulheres como vaso mais fraco. Então a mulher é o vaso mais fraco, o marido não pode encostar nem com uma rosa na mulher, porque ela é delicada, ela é frágil, ela é fraca. E o Senhor recomendou isso aos homens, mas por outro lado também diz, mulheres, honrem a vossos maridos, porque às vezes as mulheres querem bancar o macho, irmãos, e vir para cima do homem, com palavras ofensivas, dando de dedo, dando de cima para baixo, e isso pode suscitar ira no homem. E eu digo, acontecem coisas por carnalidade, nada justifica, mas muitas vezes é algo da natureza animal, da natureza caída, humana que está na pessoa. É a mesma coisa eu pegar um cara bem maior do que eu ali e começar a ofender ele ali na rua. Você tem que olhar o teu tamanho e entender, entende, irmãos? Porque pode dar ruim, diga para o irmão, pode dar ruim, irmão. A mesma coisa dentro de casa, irmãos e irmãs, a gente tem que ter respeito, tem que ter serenidade, resolver com argumentos, resolver com paz, é isso que Deus quer para as nossas vidas. Então, se você não tem domínio próprio, irmão, que você chega, começa a gritar, desenvolva, porque o domínio próprio é um fruto do Espírito, não é um dom, porque o dom é algo que Deus dá, o fruto é algo que você tem que desenvolver, que você tem que treinar. Ah, mas eu sou muito irado, é o meu temperamento. Então treine, seja uma mulher treinada, seja um homem treinado, para não fazer dessa maneira. Amém, irmãos? Desenvolva domínio próprio. Hoje eles chamam domínio próprio de inteligência emocional. Diga para o irmão aí, tem que ter inteligência emocional, irmão. Temos que ter inteligência emocional, estabilidade emocional, porque isso é uma das coisas que mais destrói o casamento. Um dia está feliz, outro dia está emburrada. Fala qualquer coisa, já fica com beição. Misericórdia, irmãos, é um tormento isso aí. Isso aí vai desgastando, vai desgastando. Há um adágio chinês que diz que na caminhada da vida não são as grandes pedras, os grandes obstáculos. Porque é verdade, você já viu alguém tropeçar numa montanha? Não tropeça, mas são as pequenas pedras, essas que continuamente, todo o tempo, ferem os nossos pés e são as responsáveis pelas grandes quedas. E muitas vezes são essas coisas, esses destemperos. E isso é muito comum, irmãos, você pode perceber, e há uma estatística que revela isso, que mulheres que o homem vai preso e fica 20 anos na cadeia, ela não se separa. Fortalece o laço matrimonial e ela fica 20 anos visitando o cara na cadeia e não se separa.
A mesma coisa quando um casal é rico e de repente entra uma crise, entra um problema, e vão à falência, e por causa desse grande problema eles se unem e ficam juntinhos ali, economizam juntos, sofrem as perdas juntos, e em pouco tempo, 2 anos, 3 anos, eles se restauram. Às vezes também quando perdem filhos, quando passam por grandes dramas na vida, estes grandes problemas unem as pessoas, mas pequenos e constantes problemas afastam as pessoas, porque é tão difícil, irmão, você viver com uma pessoa destemperada do ponto de vista emocional, que a pessoa se afasta. Então, para ela ficar equilibrada, ela se afasta daquela pessoa, ela procura se afastar, não falar, não se abrir, não compartilhar, e isso é ruim. Nós temos que ter comunhão, diálogo, conversa, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A segunda estabilidade que tem que ter é a financeira. Estabilidade financeira, irmãos. Porque, como eu disse, não tem problema uma grande falência. Casal, isso aí une o casal. Mas o problema é a instabilidade diária. Um mês paga as contas, no outro mês já não paga. Num mês paga a luz, paga isso, paga aquilo, no outro mês já fica devendo. Num mês promete, no outro não cumpre. E começa a faltar dinheiro para as coisas básicas, começa a faltar dinheiro para a escola dos filhos, começa a faltar dinheiro para a luz, para a água. Como é que uma pessoa vai ser feliz dentro de um ambiente assim, irmãos? De instabilidade financeira. E muitas vezes somos nós, a nossa escolha, que traz a instabilidade financeira para dentro do nosso lar. Quando nós compramos sem ter dinheiro. E esse é um princípio bíblico da palavra de Deus. Se você não tem dinheiro, não gaste dinheiro. Diga para o irmão aí, se você não tem dinheiro, irmão, não gaste dinheiro. É possível isso, pastor? Hoje é, irmãos, é só passar o cartão de crédito. É só ir lá e comprar no crediário. É só ir lá e financiar o carro. E aí muitas vezes a pessoa compra um carro sem nem compartilhar com a esposa. Amor, o que você acha de nós comprar esse carro? Eu acho que não, acho que tem coisa mais importante para nós investir. Isso aí é um passivo. Nós vamos investir em passivo, que só vai levar o nosso dinheiro. Vamos investir em ativo. Eu quero melhorar, eu quero crescer, me ajude. E muitas vezes o cara vai e compra um carro, irmãos, e se compromete com financiamento ainda, gastando dinheiro que ele não tem, e às vezes tira da boca dos filhos. E ele levou para dentro de casa uma instabilidade financeira. E todo mês, quando chega aquele boleto, é boleto. E às vezes é 60 meses. Diga misericórdia, irmão. Isso aí acaba com a vida de uma pessoa. Então, tire a instabilidade financeira de dentro do teu lar, de dentro da tua vida. A palavra do Senhor diz em Provérbios, que é melhor você ser pobre e alegre, feliz, do que você ter a abundância e ter uma alma empobrecida. Porque isso é ter uma alma empobrecida. E por que muitas vezes a gente entra nesse laço, irmãos? Por causa da comparação. Às vezes a pessoa se compara com um vizinho ali que comprou um carro novo. Não, eu também tenho que ter. E vai lá e faz um financiamento para se sentir melhor e leva um problema para dentro do casamento, uma instabilidade financeira, que é destrutiva. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? E a terceira instabilidade é a instabilidade espiritual, que é destrutiva. E essa aqui começa com os homens, irmão. A instabilidade espiritual, por que eu digo começa com os homens? Porque a responsabilidade de ser o sacerdócio do lar, da casa, o sacerdócio dos filhos, é do homem. O homem tem que reunir a família, o homem tem que pastorear a família, o homem tem que guiar a família, o homem tem que dizer, na presença de Deus e na presença de todos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. E o que é isso, irmãos? Essa instabilidade que destrói, que solapa, que mina o casamento e a família. Num domingo o cara está lá glorificando a Deus, aleluia. No outro domingo o cara, hoje estou cansado, não estou muito bom, vou ficar em casa aí assistindo o Fantástico. Num mês, o cara dá o dízimo, no outro mês, mas acho que isso aí também não sei se é tão necessário. Instabilidade espiritual, irmãos.
Nós precisamos dirigir a nossa família. Sou eu que tenho que ensinar os meus filhos a serem dizimistas, a serem ofertantes na casa do Senhor. Nós estamos ensinando a Helena, porque nós queremos que ela seja abençoada por Deus, que ela priorize o reino de Deus, que ela busque o reino de Deus, e isso é tremendo, irmãos. Às vezes as pessoas acham que precisam de muito para serem felizes, mas não, irmãos, a gente precisa pouco. No sábado, em vez de sair com os amigos, reúna a família, assista um filme, lá da televisão, um filme cristão, um filme abençoado, com pipoca, custa 10 pila, irmãos. Ali você está tendo a tua família inteligente, você está economizando e você está sendo pastor, sacerdote, porque você está reunindo a tua família naquele final de semana abençoado para estar na casa do Senhor. E eu quero dizer, irmãos, nós como sacerdotes do lar, nós temos que ser, e essa foi uma palavra que eu ouvi do Abe Uber, que eu achei muito interessante, nós temos que ser como um burro velho. Diga para o irmão aí, sem medo, você tem que ser como um burro velho, irmão. Aleluia! E as esposas também, porque se o marido não assume o papel de sacerdote do lar, minha irmã, não fique encostada nele, assuma você e faça a obra do Senhor. Não deixe que nada te impeça de fazer a obra do Senhor. E o que é ser o burro velho, irmãos? Quando antigamente eles iam pegar cavalo selvagem, eles viajavam, antigamente não tinha caminhão, nada, eles viajavam 600 quilômetros a cavalo para achar a manada. E aí dentro daquela manada de cavalos selvagens, eles escolhiam o mais forte, o mais bonito, o mais viçoso e laçavam. Só que daí como é que vai levar um cavalo jovem, selvagem, forte, para uma fazenda que está a 600 quilômetros? Não tem jeito. Aí sabe o que eles faziam? Eles levavam junto com eles um burro velho. E é por isso que eu digo que você tem que ser o burro velho. Aí eles amarravam aquele burro velho no cavalo selvagem e iam embora. Cerca de 4, no máximo 5 dias, depois que eles já estavam na fazenda, eles saíam, estava o burro velho e o cavalo selvagem na frente do curral. Como que isso acontece? Acontece assim, é muito simples. O burro velho está amarrado no cavalo selvagem e o cavalo selvagem resolve ir para o outro lado. A fazenda é para lá, o cavalo selvagem resolve ir para lá. Aí o burro velho freia e vai, até que o cavalo selvagem cansa. Aí o cavalo selvagem cansa, dá uma descansada, resolve correr para lá, e o burro velho freia. Daí o cavalo selvagem resolve correr meio enviesado, não na direção da fazenda, mas meio enviesado. Aí o burro velho vai puxando para o lado da fazenda. De repente, irmãos, o cavalo selvagem começa a correr exatamente para o lado da fazenda. Nesse momento o burro velho vira em perna. E é por aqui, aleluia! E é assim que você tem que ser, irmão, amém? A mulher diz assim, pastor, amor, estou pensando em ajudar a pastora Rovena no encontro com Deus. Vai, amor, vai, isso aí é bom, eu cuido das crianças aqui, deixa comigo, aleluia. E isso é bom, irmãos, porque se você ficar cuidando das crianças, você vai valorizar a tua esposa. Aleluia, é uma bênção. Quando ela voltar, você vai estar valorizando, você vai estar com uma saudade, aleluia. Amor, estou pensando em... Não, amor, isso aí acho que não é bom, tal. Amor, estou pensando em entrar para um ministério lá da igreja. Glória a Deus, amor, é desse jeito. Você é o sacerdote, irmão, em nome de Jesus, não seja um freio de mão. Quantas vezes eu vejo os homens, a esposa está querendo fazer as coisas para Deus, está querendo vir para o lado de Deus, e o homem freio de mão, não, amorzinho, fique comigo hoje. Misericórdia, irmãos, aleluia. Então, irmãos, estabilidade espiritual. O que é instabilidade? Um dia o cara está cheio do Espírito Santo, não, eu sou sacerdote, eu vou orar pelos meus filhos, eu vou profetizar destino sobre a vida deles, e ora toda noite sobre os filhos, e de repente, hoje não estou muito bom, não vou orar, já desiste, já abandona os filhos, já não ora mais. Misericórdia, irmão. Então tem que ter estabilidade, tem que ser estável espiritualmente, porque isso faz toda a diferença, amém, irmãos? E outra coisa para terminar que eu quero trazer para os irmãos aqui, é a questão
do desprezo. Nunca despreze, irmãos, porque tudo o que você despreza, você perde. Houve uma pesquisa de um psiquiatra chamado John Gottman, nos Estados Unidos, e ele ficou 30 anos estudando sobre casais que se separavam e casais que permaneciam unidos, e ele fez por 12 anos uma análise, entrevistando casais, e ele chegou numa conclusão científica, é científico. Sempre que tinha desprezo, ou nas expressões faciais, ou nas palavras de um dos cônjuges, ele podia prever, conforme o nível do desprezo, o tempo que aquele casamento ia durar, mas estava fadado ao fracasso. Então, quando ele via na expressão facial da esposa, às vezes eles estavam discutindo por alguma coisa banal, que um queria ter cachorro, o outro não queria ter cachorro, mas ele via por alguma expressão facial da mulher ou do homem, o desprezo, ele percebia, esse casamento não vai durar. Por isso, irmãos, tome conta disso. Tudo o que você despreza, você perde. E aí, esse professor do CID, ele foi estudar sobre isso na Bíblia Sagrada, porque tudo que a ciência descobre, a Bíblia já falava, a Bíblia já previa. E se alguma coisa a ciência descobrir que não está previsto na Bíblia, pouco tempo depois eles dizem, não era bem assim. Porque a palavra do Senhor é inerrante e poderosa. E ele foi estudar, irmãos, ele descobriu sobre isso, sobre o desprezo. E aí eu pergunto para os irmãos, na batalha de Davi contra Golias, quem que tinha mais chance de vencer, irmãos? Com certeza Golias. Ele era um guerreiro experimentado, tanto que ele ficou 40 dias desafiando o exército de Israel e não apareceu ninguém que se habilitasse para guerrear contra ele, porque todos sabiam que não tinha ninguém que pudesse contra Golias. Mas Davi se habilitou. E diz a palavra do Senhor que Golias o desprezou. Golias desprezou a Davi. E quando Golias desprezou a Davi, Golias não percebeu algumas habilidades que Davi tinha, como por exemplo, lançar pedra com funda. E foi aí que ele caiu por terra. A mesma coisa aconteceu, irmãos, quando Davi traz a arca do Senhor, aí ele já é rei, ele já é casado com Mical, e ele traz a arca do Senhor para dentro da cidade, e diz a palavra que ele vem dançando, pulando, se alegrando na presença do Senhor. E Mical, quando vê o rei na frente do povo, na frente da arca, desta maneira, ela o despreza em seu coração. Diz a palavra, e Mical desprezou a Davi em seu coração. E o que aconteceu, irmãos, depois ela diz assim para ele, você se portou como um qualquer. E ela diz, e ele diz, você está me desprezando, mas estas pessoas vão me honrar. E diz a palavra que Mical nunca teve filhos. Justamente, irmãos, está associado com isso. Porque tudo o que você despreza, você perde. A mesma coisa aconteceu com Esaú. Diz a palavra, irmãos, que Esaú, por alguns segundos de prazer, desprezou a sua primogenitura e trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele trocou de ser o patriarca do povo de Deus por um prato de lentilhas, porque ele era o primogênito. Essa bênção pertencia a ele, mas ele desprezou a bênção. E muitas vezes, irmãos, nós podemos estar desprezando algo que o Senhor vai abençoar. Por isso, ame a bênção de Deus, não despreze a bênção de Deus, porque às vezes você está escolhendo ficar com a matéria, ficar com as coisas materiais, como por exemplo, um casal que está se separando, eu quero a minha parte, eu quero os bens, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero o dinheiro, eu quero aquilo outro, me dê a minha parte e vamos nos separar. E nesse intuito, você escolhendo as coisas materiais, você está desprezando a bênção de Deus sobre a tua vida. Isso é muito sério, irmãos. Ele escolheu a parte material, ele ficou com a herança de Isaac, mas Jacó ficou com a bênção. Diga para o irmão aí do lado, escolha a bênção, irmão. Lute pelo que Deus luta. Lute pelo casamento, lute pela família. Aleluia. E é isso que nós temos que fazer, irmãos amados.
A palavra desprezo é algo que você não está prezando. Ao contrário disso, tudo aquilo que você valoriza, você multiplica. Diga para o irmão aí do lado, tudo que você valoriza, você multiplica. Então não despreze. Você que está aqui, irmão, briguem, fechem o pau, mas não despreze. Não vire os olhinhos. Não despreze, irmão. Valorize a tua esposa, valorize o teu marido. Porque tudo que você valoriza, você multiplica. Se você valorizar, você pode ajudar a modelar este homem num campeão, para a glória de Deus. Você pode ajudar a modelar esta mulher, o Espírito Santo modelar esta mulher, numa vencedora, numa mulher sábia, prudente, que edifica o lar, conforme diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, que nós possamos fazer essas coisas, porque através delas nós seremos bem-aventurados. Risque a palavra desprezo do teu casamento, tire e valorize aquilo que Deus colocou na tua mão, porque tudo o que você valoriza, o que você preza, você multiplica para a glória do Senhor. Vamos nos pôr em pé, amados irmãos, em nome do Senhor Jesus.